Então, pessoal, hoje a gente vai falar como o estudo da assexualidade pode contribuir para o estudo da sexualidade humana. Porque sim, pode parecer que a sexualidade não tem nenhuma relação com os estudos de sexualidade, afinal a gente não sente atração sexual e a gente normalmente não faz sexo, mas aqui eu vou apresentar vários argumentos para favor de que levar a sexualidade em conta ao estudarmos a sexualidade humana vai contribuir muito para o estudo da sexualidade. Vamos começar pelo primeiro ponto. O primeiro ponto é que pessoas assexuais devem ser vistas dentro do espectro da sexualidade. Eu sei que isso parece meio contraditório, afinal nós somos assexuais, por que a gente deveria estar dentro do espectro da sexualidade humana? Só que vamos pensar da seguinte maneira: estamos aqui num espectro, ok? Aqui no meio existem várias coisas, mas nas pontas do espectro estão aqui pessoas alossexuais e aqui pessoas assexuais. Tudo isso é uma parte, tudo isso constitui o espectro da sexualidade humana. Então, se você excluir a assexualidade desse espectro, você só fica com alos e você só estuda a sexualidade de pessoas alos. Você não estuda a sexualidade de pessoas assexuais. Então, incluindo as pessoas assexuais dentro desse espectro da sexualidade humana, estando aqui nessa ponta, a gente consegue um estudo muito melhor da sexualidade humana, levando em conta a assexualidade, que é uma forma de expressão sexual também, na falta de atração sexual e na falta de desejo sexual, ou nas várias formas de ser assexual, como ser demi, ser ficto e etc, né? O segundo ponto é que pessoas assexuais mostram a variedade da sexualidade humana. Por quê? Porque existem vários tipos de assexualidade, não é mesmo? Existem demis, existem greys, existem fictos, existem etc. Vários tipos de assexualidade. Então, se você incluir a assexualidade dentro do estudo da sexualidade humana, você consegue ampliar o seu escopo de estudo e você consegue incluir várias outras formas de sexualidade que não estão presentes em halos, ou que em halos é tudo meio misturado e anda junto, e por isso o estudo fica bagunçado. Outro ponto é que estudar a sexualidade ajuda numa fraqueza metodológica da pesquisa científica sobre sexualidade, que é o seguinte: a tendência da pesquisa científica sobre sexualidade é só pegar pessoas alossexuais ou não assexuais para fazer essas pesquisas. Ou seja, quando você pega só uma parte do espectro, só pessoas que não são assexuais, para fazer uma pesquisa sobre sexualidade, isso é uma fraqueza metodológica da sua pesquisa, porque você está ignorando uma parcela da população que não apresenta aquele comportamento, mas que ainda assim tem uma opinião, tem uma posição, tem algum tipo de característica pessoal a respeito da sexualidade, que no nosso caso é a falta de atração sexual. Então, quando você só estuda halos na pesquisa sobre sexualidade humana, você está tendo uma fraqueza metodológica na sua pesquisa, porque você está esquecendo de uma parcela da população que também diz respeito e que também fala sobre sexualidade no sentido de não ter atração sexual. E isso tem que ser levado em conta em estudos sobre sexualidade. Afinal, você vai estudar somente aquelas pessoas que sentem atração sexual e vai criar seus resultados sobre sexualidade a partir de somente essa parcela da população? Outra questão também é que estudar a assexualidade ajuda a entender o papel do self, do eu, dentro do sexo. O que eu quero dizer com isso? Pessoas assexuais têm a tendência a não ter um self ou um eu dentro das suas fantasias sexuais ou eróticas, o que é um elemento que diferencia pessoas assexuais de pessoas alossexuais, porque para pessoas alossexuais há um self, há um eu dentro das fantasias sexuais que faz um papel ativo, passivo, etc, não interessa, mas existe um eu participando dessa cena. E para pessoas assexuais, normalmente, não todas, claro, não há esse self. Então isso nos faz questionar a seguinte questão: qual é o papel do eu numa relação sexual? Quem sou eu nessa relação sexual? Qual é o papel do eu?
quais características da minha personalidade vão entrar na relação sexual e como eu me comporto numa relação sexual. Quando você pega pessoas assexuais e vê através da lente delas, coloca o ponto de vista delas sobre o papel do eu numa relação sexual, você está tendo um outro ponto de vista, você está vendo sobre uma outra lente, e isso aumenta o seu aspecto, isso aumenta a diversidade da sua pesquisa e aumenta o escopo da sua pesquisa. Então, levar só um ponto de vista sobre um determinado assunto é uma fraqueza metodológica. E entender o papel do self, o papel do eu dentro de uma relação sexual é extremamente importante para entender a sexualidade humana e as relações sexuais humanas. E o último ponto é que, se você pegar não somente pessoas alossexuais, mas incluir pessoas assexuais na sua pesquisa, você tem um novo ponto de vista sobre algo. E esse algo que eu quero dizer aqui é qual o papel do sexo da nossa sociedade e na nossa cultura. Quando você estuda pessoas alossexuais, você tem um tipo de opinião sobre a importância do sexo, o valor do sexo, o papel do sexo na cultura. Quando você pega pessoas assexuais, você tem outra opinião, uma divergência de opinião sobre o papel do sexo, o valor do sexo na cultura, na sociedade, na família, etc. Então, quando você pega esses dois pontos de vista, a sua pesquisa está muito melhor construída do que quando você pega só o ponto de vista de pessoas alossexuais. Então, estudar a assexualidade ajuda a entender o papel do sexo na nossa cultura também. Bom, pessoal, esses foram alguns argumentos a favor do porquê o estudo da assexualidade é importante para o entendimento da sexualidade humana e porquê pessoas assexuais também devem participar dessas pesquisas e serem levadas em conta nessas pesquisas, porque a gente tem muito a acrescentar para essas pesquisas. E há uma tendência de cientistas de não levarem em conta pessoas assexuais nas suas pesquisas e pegarem somente alos para estudar a sexualidade humana. E também existe uma questão de que pessoas assexuais têm uma tendência menor a participar dessas pesquisas, porque a gente não tem interesse em participar dessas pesquisas. Mas seria bem interessante se a gente começasse a participar dessas pesquisas também, porque o nosso ponto de vista, ele contribui para o estudo da sexualidade humana, e a gente estar participando ativamente desse tipo de estudo pode levar a uma melhoria do entendimento humano sobre a sexualidade, o que por vez pode levar a uma maior inclusão da comunidade assexual dentro da sociedade, porque a gente vai estar participando ativamente de pesquisas que contribuem para o conhecimento e a disseminação de conhecimento, no qual nós estamos sendo invisibilizados no momento. A gente não é visto dentro dessas pesquisas. Se a gente se inserir dentro dessas pesquisas, a gente consegue levar a sexualidade para um patamar de visualização muito maior, e isso por vezes contribui para nós, porque as pessoas vão nos entender muito mais. Então, a gente tem muito a ganhar se a gente participar desses estudos também, e isso é algo que a gente tem que pensar sobre, na minha opinião. Era isso, gente. Era isso pro vídeo de hoje. Eu agradeço por vocês terem assistido. Se vocês gostaram, por favor, deixa um like, deixa um comentário, me ajuda muito. E eu vou deixar linkado os outros vídeos do canal aqui embaixo para vocês assistirem, caso vocês tenham interesse em saber mais sobre o assunto. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza?